Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Primeiramente, quero manifestar a minha alegria aqui diante do convite que recebi do Padre André, juntamente com o Padre Fernando, para estar aqui com vocês nesta noite. Comigo veio o missionário Jonathan, o missionário Manuel e também o seu irmão, que é da Ilha do Marajó, que está nos visitando esses dias, está aqui também conosco para vivenciarmos juntos este momento. O tema que me foi dado para estar meditando com vocês nesta noite é Desperta, tu que dormes. Este é o nosso tema. Desperta, tu que dormes. Primeiramente, antes de adentrar no tema, gostaria de recordar aqui algo que eu penso ser uma verdade. Um cerco de Jericó, numa paróquia, ele é sempre um momento de graça, é sempre um momento de bênção. Só que há um risco também aqui de nós fazermos confusão. Perceba, o risco não é o momento em si. O risco é a deturpação que se pode fazer deste momento. Porque quando nós dizemos que o cerco de Jericó é um momento de bênção, muitas vezes nós podemos resumir a bênção apenas a cura, apenas a libertação, apenas aquilo que Deus pode fazer em meu favor, ou seja, aquilo que eu estou precisando e que eu vou no cerco em busca dessa graça. Deus pode fazer isso? Claro que pode. Nós não podemos deter Deus. Deus faz quando quer, quando Ele quer, na vida de quem Ele quer. No entanto, o cerco de Jericó ele tem um significado mais profundo. Todos os sinais que Deus realiza no nosso meio, curas, libertações, favores espirituais que Deus nos concede, só tem uma finalidade, só tem um objetivo: a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa conversão. Então nós podemos dizer que o primeiro objetivo pelo qual Deus permitiu que acontecesse esse momento de graça nesta paróquia, esse cerco de Jericó, é nos despertar o nosso coração para estarmos mais próximos dele, para nos fazer mais íntimos dele, para nos fazer mais amigos dele. É aqui que entra então o tema que me foi proposto para estar meditando com vocês nesta noite. Aqui esse tema cai como uma luva, porque todos nós, sem exceção, começando de mim, nós corremos o risco de algum jeito, de alguma forma, dormirmos na fé, vacilarmos na fé. E por isso eu vou adentrar um pouco mais neste tema, falando aqui aquilo que eu chamo, que eu considerei, de 3 possíveis sonos que nós podemos estar dormindo, e que o Senhor nos chama, quando eu falo de sono aqui no sentido espiritual, que o Senhor nos chama a nos despertar nesta noite. Primeiro, tem cristãos, e aqui pode ser, que não seja o caso de vocês, tá? Vou jogar, como diz no dito popular, uma manga verde para colher a madura. Coloca a carapuça quem quiser. Se não for a sua situação, se não corresponder à sua vida, bola para frente, segue em frente, louvado seja Deus. Mas é um risco. Primeiro risco, primeira situação que pode nos levar a um torpor na fé, a um adormecimento na fé, a um relaxamento na fé, a um descuido espiritual. É o que eu chamo do sono do oba-oba. E vou me explicar. A pessoa que está dormindo, a moda do oba-oba, é aquele cristão que ele quer as bênçãos de Deus, ele quer as graças de Deus, ele quer os favores de Deus, mas no fundo, ele tem resistência de se comprometer com Deus. Ou se vocês preferirem, eu vou falar isso de outro jeito. A pessoa que é a igreja que é mãe, que acolhe, a igreja que abençoa, a igreja que está do lado. Mas quando a igreja se coloca como mestra, como aquela que quer ensinar, como aquela que quer educar na fé, a pessoa já espana. E a pessoa diz: nossa, e aí o padre não me entende, o padre não me compreende, então eu vou em outra paróquia. Ou então, pior, eu vou sair dessa igreja. Essa igreja é muito exigente, essa igreja é muito carrasca. O problema não é a igreja. O problema muitas vezes é a nossa fé, que é uma fé que precisa amadurecer. É a nossa fé que está sendo uma fé
imatura. Nós estamos querendo que Deus faça a nossa vontade, se conforme a nossa vontade, mas não estamos tendo disposição nenhuma de nos conformarmos à vontade dele. Então a primeira ilusão, o primeiro tipo de sono, a primeira coisa que pode adormecer a nossa consciência, para que nós gravemos, ou melhor, para que o Espírito Santo grave em nossos corações, é o chamado sono do oba-oba. Não esqueçam, é a pessoa que só quer a consolação, só quer a graça, só quer a bênção, mas não quer as exigências da fé. Quer os favores espirituais, mas ela tira de escanteio, ela nega, ela fecha os olhos para as necessárias exigências morais que comporta também a fé. Esse é o primeiro risco. Muitos podem estar dormindo aqui. E se eu estiver dormindo aqui, estou perdido? Não. O Senhor te chama nesta noite. O Senhor me chama nesta noite a um passo de maturidade na fé. Não tenhamos medo de nos comprometer com Ele. Mesmo que esse compromisso com Ele implique em renúncia. O amor de Deus, a presença de Deus, os favores de Deus, a renúncia que nós fazemos por causa de Deus, não decepciona. Deus sabe, no final das contas, o que é melhor para nós. Nós pedimos o que nós achamos que nós precisamos, mas Deus é que dá o que nós realmente precisamos. É Ele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Segundo tipo de sono, o segundo risco, eu chamo de sono do farisaísmo. A pessoa pode estar com a sua consciência adormecida, ela pode estar dormindo na fé, tendo uma mentalidade de fariseu. Me explico melhor. A pessoa que está dormindo nesse sono é alguém que diz assim: eu já participo da igreja há tanto tempo, eu já sei de cor salteado. Na verdade, a pessoa que está nesse sono do farisaísmo, ela considera-se quase como que um proprietário, uma proprietária da igreja. E aí o problema disso é o quê? É que a fé dela fica na superficialidade. É que ela não se abre para ter um encontro verdadeiro com Jesus. É que o relacionamento dela é um relacionamento muito de aparência e pouco de essência. Muito de fora e sem muita ou quase nada transformação de dentro, transformação do interior, transformação do coração. E o pior de tudo, a pessoa que está dormindo o sono do farisaísmo, ela é corrompida sem ela perceber pelo orgulho, e ela começa a se colocar num degrau acima dos outros. E mais ainda, além de ela não entrar na vontade de Deus, se ela não se policiar, ela afasta os outros de entrar na vontade de Deus. Porque quem vem na igreja, ela começa a olhar de cima a baixo e já fechar o julgamento da pessoa. A pessoa que está no sono do farisaísmo, ela se acha tão católica, que ela se acha no direito de, quando vir na missa, ficar mais preocupado com a roupa da outra pessoa do que com aquilo que Deus quer falar com ela. É um risco de todos nós. Se nós não nos policiarmos, todos nós, começando de mim, podemos ser surpreendidos por esse torpor, por esse sono, que inebria a consciência, que obscurece a consciência, que desvia a consciência, que é o sono do farisaísmo. Uma falsa segurança. A pessoa, ela já se acha salva. E por isso que ela se coloca num patamar acima. Não. O Senhor nos chama para nos despertar. O Senhor nos chama à humildade. Por mais que eu tenha tempos de caminhada, por mais que a minha família sempre participou da paróquia, por mais que eu cresci nessa paróquia, Deus sempre me chama a algo novo. Não se fechem às novidades de Deus. Se fechar às novidades de Deus é dormir diante do Espírito Santo. E quando a gente se fecha às novidades de Deus? Por exemplo, quando alguém diz assim: nossa, é porque há tantos anos a gente fazia desse jeito. Ai, que saudade daquele tempo. Mas será que só tinha coisa boa naquele tempo? Será que o Espírito está tão adormecido que não tem nada de bom agora? Ou será que somos nós que não estamos percebendo? Será que estamos dormindo? Será que a graça está passando despercebida? Será que a graça está vazando? O Senhor nos chama a nos despertar. O Senhor nos chama a um despertar.
O Senhor, nesta noite, quer chacoalhar as nossas consciências. Mas existe um terceiro tipo de sono. Esse terceiro sono, eu vou usar aqui um linguajar mais informal, mais popular. Eu chamo ele de cristão à moda Zeca Pagodinho. É aquela pessoa que é cristã, porque foi batizada, mas ela adia a volta dela para Deus. O lema de vida dela é: deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, você chama a pessoa para a igreja, a pessoa diz: não, depois eu vou. Aí fulano tem um cerco de Jericó lá, está uma bênção. No próximo ano eu vou. E o tempo vai passando, e a vida vai indo, e ela vai adiando, e ela corre o risco de nunca voltar. Por isso eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, se você estava nessa situação, se você estava adiando, mas hoje você resolveu vir, Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para que você ouça isso, não para te condenar, não para te julgar, mas para te lembrar que Ele te quer perto dele. Porque o cristão Zeca Pagodinho, se ele não cuidar, a vida vai passar e ele nunca vai se aproximar de Deus. Nunca vai se aproximar, porque ele vai sempre ficar dormindo naquilo que são as suas vontades e não vai procurar a vontade de Deus. É um cristão light. Ele vai vivendo sem pensar nas consequências. O critério moral dele é assim, eu tenho vontade de fazer, faço, independentemente do que seja. É aquela pessoa que diz assim: não vai dar nada não, fulano, toma cuidado, não é por... não dá nada não, vai nessa. Então, esse é um sono, um tipo de sono, um sono do laxismo, um sono que vai adormecendo a consciência, um sono que vai deixando a pessoa insensível e vai entranhando nela uma mentalidade de inconsequência. Então esses são os 3 tipos de sono, 3 riscos que podem arrefecer, adormecer a nossa consciência. Estou falando isso não para julgar ninguém, não para falar mal de ninguém, porque a primeira ação do Espírito Santo em nós qual é? Nos convencer do pecado. Mostrar o perigo, para que nós nos convertamos, para que nós despertemos e nos voltemos a Ele. Mas aí vem uma pergunta: eu não vim aqui apenas para denunciar, eu vim aqui também para anunciar. O Evangelho é boa nova. Boa nova é denúncia, mas também é anúncio. Não tem como separar uma coisa da outra. E aí surge a pergunta: o que fazer para sair disso? O que fazer para me despertar? O que fazer para não cair em nenhum desses sonos, em nenhum desses perigos? 2 dicas. Primeira delas, exame de consciência. Se a gente não fizer constantemente exame de consciência, a gente cai no automático. A gente vem na missa, 1, 2, daqui a pouco a gente não sabe nem o que falou na homilia. Está no automático. A gente reza de manhã, quando é à tarde já esqueceu o que pediu para Deus. Entrou no automático. Para evitar de cair no automático, que leva a consciência a dormir, o que fazer? 2 perguntinhas. Se pergunte eu também, constantemente, por que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo, primeira pergunta, o que eu estou fazendo? E por que estou fazendo? Repito, o que eu estou fazendo? E por que estou fazendo? Se nós fizermos no nosso dia várias vezes esta pergunta, principalmente quando nós percebermos, aqui na igreja ou fora da igreja, nós estamos muito no automático, é uma maneira que nós temos de deixar a consciência vigilante, a consciência acesa. O risco de baixarmos a guarda vai ser menor. O que eu estou fazendo? E por que estou fazendo? Fulano, vamos fazer tal coisa. Espera aí, o que eu estou fazendo? E por que eu vou? Se examine, se pergunte. Não seja marionete, sua ou dos outros. Tenha consciência de você mesmo. O conhecimento de Deus passa pelo conhecimento de si próprio. Quem não se conhece não encontra Deus dentro de si. Quem foge de si não encontra Deus dentro dele.
Segunda dica: não basta apenas se perguntar para detectar o problema, é preciso pedir o Espírito Santo. Segunda dica: sejam íntimos do Espírito Santo. Não tenham receio, não economizem em clamar o Espírito Santo. E detalhe, o Espírito Santo não é só coisa de carismático, da renovação enquanto movimento. O Espírito Santo é Deus com o Pai e com o Filho, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então a igreja precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que mantém a nossa consciência iluminada. Porque quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, ele faz três coisas: ele ilumina, ele purifica e ele fortalece. Ele nos leva a perceber o erro, ilumina. Ele purifica, ele nos leva ao arrependimento. Ele nos fortalece para lutar contra aquilo. Ilumina, purifica e fortalece. Por isso tem que ser um exame de consciência aberto ao Espírito Santo. Aqui a gente junta as duas coisas. A consciência é o lugar do encontro com Deus. A consciência é o sacrário do homem, vai dizer um documento da igreja chamado Gaudium et Spes. Então, quando eu me remeto à minha consciência, eu me aproximo mais de Deus. E se eu me remeto à minha consciência na fé, eu me abro ao Espírito Santo. E se eu me abro, ele faz obra nova. Se eu me abro, ele não me deixa adormecer. Se eu me abro, ele não me deixa vacilar. Se eu me abro, ele não me deixa dormir. Por isso que o Senhor possa nos ajudar, a partir deste cerco, a mim e vocês, nos manter despertos, não cairmos em nenhum desses riscos de dormência, ou de sonos, ou de torpor da nossa consciência, e que o Espírito Santo possa nos encher com a sua presença, para que, com um coração generoso, nós possamos acolher todas as bênçãos, todas as graças que o Senhor já está derramando através desse cerco de Jericó e ainda vai continuar a derramar, para que tudo isso possa frutificar e produzir nas nossas vidas frutos de santidade, frutos de conversão, frutos de vida nova, que assim seja.